Como nós já havíamos anunciado desde o início do programa, nós temos aqui conosco hoje para a nossa entrevista do dia o Alcimar Crescêncio. Ele é comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar Ambiental de Umuarama. E é com muita alegria que a gente recebe aqui o Tenente Alcimar, que é assim que a gente chama o senhor, né? Tudo bem? Tudo Que bem. bom que o senhor veio para falar um pouquinho sobre meio ambiente, porque tudo tem um pouquinho do meio ambiente, né? Com certeza, a nossa vida, ela se dá através do meio ambiente. Então, todas as atividades feitas, sejam elas econômicas, lazer, todas elas têm um pouquinho do meio ambiente, ou seja, um pouquinho do que a gente protege para a sobrevivência, para a qualidade de vida da população. Tá certo. E por falar em sobrevivência, em qualidade de vida, como é que você está vendo hoje em dia o meio ambiente? O sofrimento, essa seca, tudo isso foi o homem que causou, o Tenente Alcimar? Porque às vezes a minha mãe fala assim, isso é coisa do homem. Por que não chove mais? Por que no frio não faz frio? Por que no calor tá... Então, essas mudanças, fomos nós que causamos tudo isso no meio ambiente? É um assunto bastante complexo, inclusive com opiniões de cientistas muitas vezes diferenciadas. É claro que a ocupação do homem, a mudança ocasionada pelo homem, a exploração, principalmente de matas, a destruição das matas, causaram diferenças que hoje estão repercutindo na atual situação do planeta. Mas é difícil dizer que é a única responsável por essa situação, principalmente secas, diferenças de umidade. Principalmente a diferença de umidade é algo que tem bastante a ver com a falta de arborização. Nós vemos locais onde tem mata, elas são os grandes responsáveis, inclusive na Amazônia, dizem os especialistas que existe mais água na atmosfera do que no próprio rio. Então, a gente consegue ver o quanto as árvores conseguem fazer evaporar essa água. E hoje nós sentimos um pouco a falta dessa umidade, um pouco da falta de qualidade de vida por falta justamente de árvores aqui na nossa região. Essa umidade que está lá na Amazônia, que o senhor acabou de dizer que tem mais umidade na atmosfera do que no próprio rio, é essa que está faltando para a gente aqui agora, não é? Que nós estamos com a umidade relativa do ar baixíssima. Inclusive hoje, Tenente, eu falava com o pessoal do pronto atendimento. Ontem à noite foi atendido 70 crianças com sintomas de doenças provocadas por conta da seca e da baixa umidade do ar. Então é essa umidade que tem lá na Amazônia que nós estamos sentindo falta dela aqui. Com certeza, são efeitos que o ser humano vai ter aí ao longo do tempo, mas existem formas da gente minimizar, principalmente crianças, de umidade, aí, principalmente colocando umidificadores em residências. A própria arborização das cidades ajuda bastante, principalmente evitar um pouquinho o calor, melhorar um pouquinho a qualidade de vida, principalmente nas áreas urbanas. Isso tem como o homem ainda melhorar um pouco. Tomara, né, que a gente tome consciência disso. Ô, Tenente, há quanto tempo faz que a Força Verde atua? Força Verde, que até a gente estava conversando aqui em off, gente, não é mais Força Verde. Aí eu disse para ele, mas Tenente, para o povo vai ser sempre Força Verde, né? Polícia Militar Ambiental, é isso? Na realidade, o Batalhão de Polícia Ambiental é um dos mais antigos do Paraná. Um batalhão de polícia... Se não, é o segundo mais antigo da Polícia Militar. O segundo batalhão especializado na questão ambiental do Brasil. Então, é uma unidade da Polícia Militar especializada nos crimes ambientais, já bastante antigo. Em Umuarama, até 2005, nós éramos quem fiscalizava, quem fazia o patrulhamento na questão ambiental, era Londrina. A partir de 2005, acabou instalando uma sede definitiva, o 3º Pelotão da Polícia Ambiental, e a partir daí, nós passamos a atuar, na época, com a denominação Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, o que no atual governo mudou para Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Na realidade, algumas mudanças de visão com relação ao tipo de policiamento e mais um nome que voltou a um pouco da origem de Batalhão de Polícia Militar. Tá, mas é um soldado, é um policial igual aos outros? Com certeza. A Polícia Ambiental é um batalhão especializado da Polícia Militar. Então, antes mesmo de eu ser tenente da Polícia... Da Força Verde? Da Força Verde, da Polícia Militar Ambiental, eu pertenço aos quadros da Polícia Militar. Até mesmo porque, por isso que não raras vezes vocês vê policiais ambientais atendendo outras ocorrências. Um exemplo dessa semana, inclusive de hoje, policiais recolhendo aí, fazendo apreensão de maconha. Pode-se, então, fazer esse tipo de trabalho. Porque antes de ser um policial da Força Ambiental, tem lá um compromisso, ou passou por aquele outro policial militar lá.
Com certeza. Nós, antes mesmo dos crimes ambientais, nós temos a Cê- exa- responsabilidade de segurança pública, que é institucional da Polícia Militar do Estado do Paraná. Tá. E o crime ambiental? Eu vejo assim, ó. Tem um animal que foi, tipo assim, um caçador que pegou um animal lá, a polícia militar é chamada. Tem um animalzinho em perigo ali, a polícia ambiental é chamada. Tem um som alto na rua, a polícia ambiental é chamada. Então vocês atuam assim, estão em todos os lugarzinhos. Na realidade, a questão de... As pessoas ainda têm um hábito muito forte de olhar, ver polícia ambiental como a polícia que cuida de pesca e caça. Exatamente. Mas a nossa área de atuação ela é muito abrangente. Vai desde fiscalização de licenças de operações, se empresas têm ou não têm, pode ocorrer crimes em construções de loteamento, derrubada de árvores, pesca, caça, poluição. Então, a área de abrangência é bastante grande. Aqui em Umuarama, nós ficamos bastante conhecidos, até mesmo pelo trabalho feito com relação à poluição sonora, som automotivo, pedágios que acontecia na Avenida Maringá, na região ali da Praça Miguel Roçafa. Nós fizemos diversos trabalhos durante um longo tempo. Sossegou aquilo ali? Diminuiu muito. Porque era muita reclamação, né? Era uma coisa muito absurda. Hoje ainda nós temos reclamações, temos pessoas ainda que reclamam, diz que é insuportável, mas se a gente comparar com o que era alguns anos atrás, os pedágios, os problemas que isso causava, até mesmo para os próprios estudantes que moravam ali, porque nem todos os estudantes que moram na região da Avenida Maringá são adeptos desse som e outros. A função deles aqui, a maioria é estudar. E isso acabava sendo um problema para os moradores que já estavam aqui e para muitos estudantes que também tinham obrigação com o ensino, com a obrigação do estudo. Então, isso hoje ainda ocorre, mas é uma situação bastante controlada e em níveis aceitáveis já para a população. E qual que é a penalidade, no caso, para um som alto lá na avenida, um pedágio? Está lá aquele som alto, aquela bagunça. Existe uma penalidade? Qual é ela? Essa penalidade vai depender do que caracteriza esse som. Certo. Se é um som, um serviço de som, um exemplo, a pessoa tem um carro de som, está prestando um serviço, certo. Ele tem um enquadramento administrativo e penal na legislação ambiental. Aí ele pode sofrer desde uma multa pesada, normalmente as multas variam em torno de R$5.000, então é uma multa pesada, apreensão do som, e aí, no termo circunstanciado, ele vai responder penalmente por estar produzindo o som fora dos limites que a legislação permite. Agora, o som automotivo, que normalmente é o que mais encontrado aqui na cidade, a pessoa que tem um carro, que não está prestando esse serviço, ela já é enquadrada num outro crime, né? É a perturbação do sossego. É um crime comum que tanto a Polícia Ambiental quanto a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil combate. E tem uma penalidade somente criminal. Então, elas estão sendo encaminhadas para o fórum e lá na transação penal existe uma penalidade que o promotor vai estabelecer para transação, 500, um salário mínimo, 2, 3, dependendo da condição financeira. E, normalmente, ele tem aplicado também a perda do material que estava sendo utilizado para a prática da perturbação do sossego. Isso tem trazido um resultado, inclusive, maior do que a própria autuação de R$5.000. Por quê? A pessoa perde o som e num espaço de tempo bastante curto, ela tem o julgamento, já 2, 3 meses, ela já tem o resultado que é a penalidade da perda do som. Então, esse som acaba sendo doado para creches, para entidades que montam aí caixas, utilizam esse som e a pessoa sofrendo realmente a sanção. Então, isso tem trazido um resultado bastante eficaz para esse tipo de serviço. E esse som de rua, esse barulho também serve, no caso, para casas, para festas, para, por exemplo, vizinho que liga para falar da baderna que está na casa do outro vizinho. Com certeza. A tipificação criminal é a mesma. É a mesma. E tem muito disso? Ainda tem bastante. Embora esse tipo de ocorrência, ela acaba congestionando um pouquinho mais o serviço lá do 190, do que da própria Polícia Ambiental. Por ser um crime comum, ela vai para lá e às vezes a gente trabalha em apoio à Polícia Militar e às vezes até diretamente quando é solicitado para nós. Mas é um serviço que normalmente cai lá na Polícia Militar, direto. Tenente, é uma dúvida que eu tenho muito, eu não sei, talvez seja até assim meio primário eu falar sobre isso, mas eu tenho tanta dúvida quanto aos animaizinhos que a gente pode ter em casa ou não ter em casa. Vou te citar o exemplo que eu tenho mais dúvida. O papagaio, no caso, o louro. Por que eu não posso ter um louro em casa e se o meu louro tiver um negocinho na perninha lá, uma marquinha? Que diferença que é eu ter um louro que tenha marquinha ou eu ter um louro que eu pego lá e trago para minha casa sem nenhuma maldade? Tipo, eu quero ter um louro.
alguém me dá um louro. E aí eu não posso ter esse louro. Explica isso para mim e para os nossos telespectadores. Essa dúvida não é tão primária assim. É. Grande parte da população tem essa dúvida. E essa pequena diferença dessa anilha, que é o pequeno anel que essas aves Isso. têm no pé, na realidade é uma diferença gigantesca. Por quê? Ela se refere à procedência do animal. O que acontece? Os animais que são anilhados, um exemplo do próprio papagaio, ele só consegue pôr anilha, o tamanho daquela anilha no pé do papagaio quando ele é filhote. E a pessoa, para conseguir essa anilha, ela tem que ser um criador comercial ou amadorístico, mas que ela já tenha um casal de papagaio registrado e faça esse casal reproduzir, daí esse filhote ela vai poder comercializar. Então, quando você está comprando um animal que ele está anilhado, que tem registro, que vai poder transferir para o teu nome no cadastro do IBAMA, você está comprando um animal legalizado. Quando você comprar um animal que está sem essa anilha, é um animal retirado da natureza. Então você está contribuindo para o tráfico de animais silvestres. Então você está causando um prejuízo para o meio ambiente. Então, todos os animais que pertencerem Mas os dois foram tirados no meio ambiente. O anilhado também foi. Um dia ele pode ter sido retirado, mas o que ele quer dizer? Que hoje, aquele animal anilhado, ele foi produzido num cativeiro. Então ele já foi criado com a função de comércio. Então ele não causa prejuízo maior ao meio ambiente. Por quê? Ele não vai lá no ninho do pássaro retirar essa ave de lá. Ao contrário da ave que não está anilhada. Então, para saber o que precisa, o que pode e o que não pode ter em casa. Isso. Os animais exóticos, que são animais oriundos de outro país. Um exemplo, aqui nós temos bastante, a calopsita, o canário belga, os outros derivados desse canário, são animais que podem ter em casa, inclusive, sem anilha. Certo. Porque eles são exóticos, eles não pertencem à nossa fauna. Então, quer dizer que eles não estão sendo retirados de lá. E os animais silvestres, quando eles forem anilhados, quando eles tiverem registro, e forem provenientes de um criador comercial. Então, nesses casos, a pessoa faz um registro junto ao IBAMA, e lá nesse registro ela pode transferir a propriedade de um animal para o outro. Mesma coisa que transfere um carro no sistema do Detran. Transfere o carro a ave, o animal, do nome de uma pessoa para outra, e você passa a ser proprietário legalmente daquela árvore. Pode ainda ter algum tipo de infração, algum crime? Pode, mas daí relacionado aos cuidados com animais. O animal tem que estar no local limpo, num ambiente do tamanho adequado ao porte dele, tem uma série de outras condições ainda. Mas a principal diferença de ter um animal legal ou não é essa, principalmente da questão da origem, da onde está saindo esse animal. Certo. E a população, a pessoa que quiser ter um animal desse, no caso, uma ave, o pessoal pode estar entrando em contato com vocês dão instrução a respeito do que se pode? Tipo assim, não, olha, estou comprando um animalzinho, ou não estou, preciso ter um, quero ter. Vocês instruem a pessoa a fazer um negócio legal? Com certeza. É uma das principais funções da polícia, é a orientação. Porque às vezes a pessoa cai no desejo de ter um animalzinho desse em casa, uma ave, cai na lábia de um Com certeza. Não é verdade? E o grande problema de animais silvestres é que, como um animal, normalmente as pessoas criam um laço afetivo muito grande. Exatamente. Com papagaio, araras. Então, no momento de executar o que a lei diz, mesmo ela tendo pego de forma incorreta, a pessoa acaba tendo um sofrimento muito grande. Por quê? Nós não podemos deixar de cumprir a legislação, mas a pessoa já tem aquele laço afetivo, então acaba sendo uma situação bastante constrangedora para a pessoa, o sentimento da pessoa é bastante abalado. Então a gente pede para que as pessoas tomem cuidado, se tiverem dúvida, ligue para a Polícia Ambiental, e também se souberem que tem alguém retirando da natureza esse tipo de animal para comercialização, principalmente em outros centros, ligue para a Polícia Ambiental, que com certeza nós damos um atendimento mais ágil possível, de forma aí, a grande maioria das vezes, quando a pessoa assim requerer, mantendo o sigilo de quem estiver fazendo a denúncia. Porque normalmente quem denuncia é um vizinho, parente, alguém que sabe de como isso está ocorrendo. Então a gente conta muito com isso, e o nosso sucesso tem sido graças
as denúncias feitas pela população. Ô, tenente, as pessoas brincam, acham até que brinca com coisa séria, mas é um crime muito sério, porque até as brincadeirinhas, nesse país só dá, se matar bicho dá cadeia. Não tem isso, a gente escuta muito isso. Tem duas coisas que dá cadeia, diz que é não pagar a pensão alimentícia e... Então esse crime, ele é realmente muito sério, né? As pessoas têm que tentar evitar e fazer as coisas dentro da lei, né? Na realidade, as pessoas devem fazer as coisas corretas. Correta em todos os sentidos, né? Não exatamente pela punição, mas sim por uma questão moral e ética. Porque a punição da questão ambiental é algo um pouco filosófico, mitológico, que só vai preso quem comete crime contra a natureza, quem mata um animal. Na realidade, é uma ideia bem errada que as pessoas têm sobre isso. Mas o senhor também já ouviu isso, não já? É muito comum a gente ouvir isso. É comum, inclusive, algumas emissoras de grande porte já citam divulgaram matérias com esse slogan, mas isso não é uma realidade. As penas hoje para os crimes ambientais, principalmente relacionados à fauna, que é manter em cativeiro, caçar, matar, são penas que remetem aos juizados especiais. Então, são crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, ela vai para o juizado especial, lá o promotor estabelece uma condição para a transação penal e ela paga uma compensação ambiental e esse crime é arquivado. Então, jamais a pessoa vai para a cadeia. No caso da Polícia Ambiental, o termo circunstanciado já é lavrado no local da ocorrência, então a pessoa não é nem deslocada para a delegacia de polícia. Então, não é um crime tão punido penalmente com uma pena tão alta assim. Ou seja, de deixar essa margem para alguém dizer que quem mata uma ave vai para a cadeia. É a ideia que já está ultrapassada no direito e isso não ocorre mais na nossa legislação. Tenente, a conversa é tão boa, eu já estou partindo para o final da nossa entrevista, mas ainda tem duas coisas que eu quero falar com o senhor. Primeiro, a respeito das queimadas, mas antes eu vou perguntar do tal do jacaré. Tem jacaré ali no nosso lago mesmo? Nunca vi esse jacaré, gente, mas está lá o jacaré? Olha, já foram retirados 2 jacarés do lago. Tá, eles são retirados de lá e são levados para onde? Na realidade, toda vez que um animal desse é removido, tecnicamente ele passa por uma avaliação de um biólogo ou de um veterinário e se ele tiver em condições sanitárias de voltar para a natureza, como normalmente eles estão, porque estão em estado bravio, estão vivendo já no meio ambiente, eles são encaminhados para locais, principalmente onde já existem outras populações de animais semelhantes. Um exemplo do jacaré, os 2 retirados aqui foram conduzidos para um deles para as margens do rio Ivaí, num alagado onde já tem outras comunidades, e o outro para o Rio Paraná, na região do Parque Nacional de Ilha Grande. Então, 2 deles foram retirados. Podem até ter outros? Podem, mas eu não tenho registro. E de onde que eles vêm? Porque ali é uma coisa pequenininha, não é? De onde que sai esse jacaré? As histórias da origem do jacaré são várias, inclusive de pessoas que trouxeram filhotes e soltaram, mas o jacaré, apesar do local ser pequeno, as matas ciliares, a proteção do curso d'água, acaba possibilitando que eles se desloquem de uma região para outra. Então, ela cumpre também essa finalidade de corredor da biodiversidade. Então, esse jacaré pode ter sido solto, como pode ter vindo de outros locais também. Embora o lago seja um local pequeno, ele pode ter vindo de outros lugares através da mata ciliar. Nós temos um lago com jacaré, nós temos uma matinha ali perto do 1º de maio que tem macaquinho. Aqueles macaquinhos não pode pegar eles não, né? Não, aqueles macacos não. Inclusive, a Polícia Ambiental já autuou em flagrante pessoas que estavam capturando os macaquinhos macacos lá no 1º de maio. Então são animais que não podem ser mexidos, tem que deixar lá no habitat natural deles. Não, os animais que são nativos, que são naturais aqui do Brasil, eles não podem ser retirados no local para ser removido por outro, por uma simples questão estética. Ou seja, para capturar esses animais e transferir, primeiro, o animal tem que estar em risco. Um exemplo do jacaré. Foi retirado porque ele estava no local de obra e o jacaré poderia sofrer algum tipo de dano. Agora, os animais, principalmente os macacos lá do 1º de maio, nós somos muito questionados com relação a isso. Mas eles estão numa mata, estão no habitat deles. A única orientação que nós podemos dar para que as pessoas não façam essa alimentação. Senão vai acabar domesticando esse animal e ele vai acabar causando transtornos para as residências que estão ali próximas. Então deixa eles se alimentarem das coisas que eles retiram da própria natureza, né? Deixa eles sobreviver na mata, que é a melhor solução que tem. A melhor solução, e lá é o lugar deles. Com certeza. Agora, uma outra coisa. Esses dias eu ouvi muito tristemente uma pessoa
um comentário de que as pessoas que têm terrenos baldios preferem levar uma multa do que cuidar daquele terreno, do que pagar para alguém limpar. Nós estamos vivendo uma fase crítica, que é a fase da seca, os ventos do mês de agosto, que graças a Deus o mês de agosto já passou. Mas existe uma multa, também da Polícia Militar Ambiental verificar, multar e cuidar desses incêndios? Na realidade, em áreas urbanas, é uma infração que não remete ao serviço da Polícia Ambiental diretamente. Principalmente a questão de terrenos baldios, ela está relacionada ao Código de Postura do município. Então, existe uma equipe de fiscalização que fiscaliza o Código de Postura do município por parte da Prefeitura. E no caso das pessoas que se sentirem incomodadas com a fumaça, principalmente provocada nessas queimadas, aí sim existe uma tipificação lá na Lei de Contravenções Penais que possibilita a atuação, mas ela não está relacionada exatamente à Lei de Crimes Ambientais. Então, qualquer polícia, tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Ambiental, quanto a Polícia Civil, a pessoa pode até um desses locais e lavrar um termo circunstanciado aí, pela perturbação causada por esses gases. Tá, mas aí eu ligo para a Polícia Ambiental. No caso, a minha polícia, nesse caso, é ambiental? Não necessariamente, por não ser um crime tipicamente ambiental. Pode ser qualquer polícia. Pode, inclusive, posterior ao ocorrido, se a pessoa identificar o proprietário do terreno, quem estava colocando fogo, tiver testemunha, uma foto, pode ir até a delegacia de polícia e lavrar um termo circunstanciado pela perturbação aí causada por esses gases. Não precisa nem ser exatamente naquele momento. Só tem que configurar o quê? A pessoa, o autor do crime, e ter o representante. Mas é algo que não é exatamente um crime ambiental. Já se esse fogo acontecer em área rural, aí já existe uma penalidade administrativa, e se for em floresta, aí já existe uma tipificação na Lei de Crimes Ambientais. Aí sim, aí no caso se for uma queimada em floresta, em mata, que tenha um dano maior ao meio ambiente, aí as pessoas podem acionar a Polícia Ambiental. Ou no caso daquelas pessoas que utilizam o terreno baldio para queimar lixo, pneus, esse tipo de coisa. Esse tipo de materiais, eles lançam poluentes na atmosfera. Aí o enquadramento não é só pelo uso do fogo, e sim pela poluição ambiental que ela está causando. Aí nesse caso específico a Polícia Ambiental também age. Tá certo, então, tenente. Quero agradecer. Na verdade, a nossa entrevista hoje, nosso objetivo é informar e esclarecer, porque às vezes você comete um crime e você não sabe o que é, não é verdade? Em relação ao meio ambiente, aos animais. Quantas dúvidas que a gente tem que o tenente pode esclareceu e pode estar vindo a esclarecer. O telefone fica liberado para denúncias, para esclarecimento de dúvidas, como é que é, tenente? Com certeza, o telefone da Polícia Ambiental 3624-7630. As pessoas podem estar ligando lá, tirando suas dúvidas. Inclusive, se for fazer algum tipo de atividade, que tenha dúvida se precisa de licenciamento, se precisa de autorização, se pode fazer ou não, liga lá, que a Polícia Ambiental com certeza vai dar o atendimento necessário, vai tirar as dúvidas necessárias. E até, caso que a pessoa queira comparecer, nosso escritório na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, 4522. As pessoas podem chegar lá, que vão ser bem atendidas e com certeza vão sanar. Próximo ao Bosque Irapuru, aquela ruinha que sobe? Isso, próximo à vigilância sanitária. Exatamente. Então, as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida, podem ligar, como podem comparecer diretamente lá na Polícia Ambiental. Tá certo. Eu agradeço, as minhas telespectadoras, pela sua vinda aqui e pelos esclarecimentos das nossas dúvidas. E em outras oportunidades, convidarei novamente o senhor, tá bom? Com certeza, o agradecimento é meu, principalmente pela oportunidade de expor nosso trabalho, mostrar para a população o que realmente nós fizemos. Muitas pessoas acham que a Polícia Ambiental não trabalha, ou é apenas uma questão de animais silvestres. Não, nós temos uma questão bastante abrangente e que, com certeza, é essencial à qualidade de vida da nossa população. Com toda certeza, meio ambiente, gente. Sobre isso que a gente falou aqui, falamos dos animaizinhos, tudo que a gente falou aqui envolve o meio ambiente, e o meio ambiente está diretamente envolvido na vida da gente. Então, olha, dúvida, quer ter um animalzinho, não sabe se é legal, se não é, quer fazer um evento, quer saber o que precisa, a Força Verde está. Força Verde, a Polícia Ambiental, né? A Polícia Ambiental está à sua disposição nos telefones e no endereço que o Tenente Alcimar falou. O programa Marta Costa agradece a entrevista do Tenente